Olá, amigos, boa tarde. Estamos começando o programa Visão Crítica de todas as segundas-feiras, aqui pela TV Centro-Oeste. Assuntos de relevância são comentados aqui, discutidos e cada um emite a opinião sobre esses assuntos. É um programa democrático, né, mais corajoso, onde se coloca os temas mais polêmicos para a gente discutir. Como sempre, está conosco aqui na nossa mesa, Ivanildo Amaral. Boa tarde, Ivanildo. Tudo tranquilo, né? Boa tarde, Vieira. Boa tarde, sociedade. Tudo tranquilo, como Foi sempre. pescar? Foi pescar? Não, porque agora está acabando a... Foi nada, não tive nem tempo. Nada? Não. Então tá certo. A gente deve comentar aqui com o Ivanildo hoje, vamos dar uma passada sobre esse assunto, que é o assunto do momento aí, com relação a essa tentativa de envolvimento do nome do prefeito nesse caso, né, eu chamo aqui de aluguel de mandato, né, porque ele estava pagando todo mês um aluguel ali, pagando valor do vereador Alex Rodrigues, que pagava um aluguel aí para o vereador Guello, então o vereador Guello, para ele poder liberá-lo para assumir na Câmara. Mas antes disso, Ivanildo e meus amigos, tem uma informação, logo depois da campanha política, né, de que a Câmara de Vereadores, né, derrubou aquela iniciativa da presidente Dilma Rousseff de criar os conselhos de participação popular, né, que era mais ou menos, pelo que dava para entender, Ivanildo, era uma alternativa, né, era uma segunda via aí de aprovação de projetos de interesse social, né, fugindo do Congresso, que é o fórum competente aí para legislar e discutir esses assuntos, né? Tirar da mão de quem houvera sido eleito para representação legal e legítima, dentro dos parâmetros da própria lei brasileira, para colocar esse ônus em pequenos grupos e dar pareceres que era o interesse da população, quando na verdade é interesse de grupos ou interesse de partidos travestidos de grupos sociais. Quem ia governar era o ministro da Casa Civil, não é da... Acho que é ministro-chefe da presidência. Da presidência, secretário-geral da presidência. Né? Que tem status de ministro também, né? Que é o Gilberto. Isso, Gilberto Carvalho. Ele teria todo esse status de coordenação e convidaria a participar desses grupos quem realmente interessasse. Meio conectado com isso, Ivanildo e amigos, tem uma informação agora dessa semana de ontem, dizendo que o presidente da Venezuela, né, Nicolás Maduro, né, ficou muito feliz, e não podia ser diferente com a reeleição da presidente Dilma Rousseff, né, e ele comentou agora que com a eleição dela, acho que agora sim eles vão conseguir fazer a implantação da Pátria Grande, como eles chamam, né, que eles querem, o sonho deles é instituir aí na América do Sul, América Central, o sistema de governo bolivariana de governo, né, o sistema de governo bolivariano aí, que, diga-se de passagem, essa ideia desses conselhos sociais aí é o início exatamente disso aí, né? E eles, o presidente da Venezuela já mandou, e já estão aqui no Brasil, né, alguns dos seus funcionários lá, né, dando aulas de socialismo para o MST, desse Movimento Sem Terra. Eles estão começando em São Paulo e depois vão para o Paraná. Nessa mesma condição do Nicolás Maduro, estão também a Bolívia e a Argentina. Com certeza, pela condição socioeconômica da Argentina, se não ganha a presidente Dilma, que tem relações estreitas com o atual presidente, que faliu o país, diga-se de passagem, que chora em nome desse país, mas o sangra por outro lado, e também aqui da Bolívia, depende diretamente do Brasil. Agora, você imagina o quanto está rindo Fidel e seus cúmplices, né? Porque o Brasil faz porto lá, o Brasil faz aquilo lá, exporta carros para lá numa condição muito excepcional. Então, a eleição da Dilma foi a festa para esse povo tudo. Tá certo. Bom, a gente vai para o intervalo comercial, depois nós vamos voltar a falar aí realmente sobre os problemas aqui de Pontes Lacerda. Mas antes disso, Ivanildo e amigos, vamos ver quais são as dicas
da nossa consultora aqui da área de empresarial e de recursos humanos, como é que é o nome? A Ângelo, né? A Juliana Ângelo, né? Que eu acho que até hoje ela tem um tema interessante, que a gente já deve estar, os empresários já devem estar tudo preocupados aí com o planejamento para o ano de 2015. E o momento adequado começa a ser agora. Vamos ver a dica de olho no mercado. Olá! Hoje eu quero fazer uma pergunta para você, empreendedor. Você está preparado para 2015? Você sabe onde quer chegar? Quais objetivos quer atingir? Ou então, você sabe como atingir esses objetivos que talvez você já tenha traçado? Quais caminhos tomar? Qual direção seguir? Caso esses objetivos não corram bem como você espera, caso os caminhos realmente não sejam tão positivos quanto você imagina, você tem uma ação para ser tomada diante, às vezes, de uma dificuldade, diante de uma situação inesperada do mercado? Você tem um plano? Caso você não tenha resposta para essas perguntas, hoje eu lhe convido a pensar em 2015. Juliana, mas como eu vou pensar em algo que ainda não aconteceu? Bom, nós temos a grande facilidade de pensar que durante a turbulência a gente consegue corrigir o curso da nossa viagem, mas isso é um grande engano. Planejar o próximo ano é extremamente importante para o direcionamento que a sua empresa vai ter no mercado. Você pode não saber o que vai acontecer, mas você se antecipa a qualquer tipo de acontecimento. Então eu pergunto, se você não soube responder as questões que foram colocadas, você já fez seu planejamento? Você faz o seu planejamento para o próximo ano? Próximo exercício? Juliana, eu nunca fiz planejamento, eu tenho uma ideia de onde eu quero, do que eu vou fazer. Infelizmente, na hora do aperto, na hora da dificuldade, essas ideias somem e dificilmente a gente consegue executá-las. Então hoje eu quero lhe convidar. Pare e pense a sua empresa, planeje a sua empresa para o próximo ano. Porque às vezes nessa turbulência de vendas de final de ano na correria, você fala, Jana, mas não é momento de fazer isso. Não, este é exatamente o momento. O mês de novembro é o momento mais propício para isso. Porque dezembro a gente se envolve em vendas de Natal, vendas de final de ano, e o comerciante não tem tempo para isso. E aí, quando a gente se depara, já estamos em 2015, naquelas turbulências de dívidas de início de ano, aquelas contas, naquela organização da empresa, balanço, enfim. A gente já entra na turbulência de um novo ano. Então, este é o momento para você parar e compreender qual é o seu objetivo para 2015. Nós costumamos dizer que para quem não sabe onde vai, qualquer caminho lhe serve. Então, se você não tem um objetivo traçado, se você não sabe onde você quer chegar, a direção que a sua empresa tomar vai ser uma boa direção. E talvez essa direção não seja exatamente a que você deseja. Então, identifique onde você quer chegar e quais são os seus objetivos. A partir daí, procure identificar como você pode chegar, quais ações você pode tomar para chegar, quais ações de marketing, quais ações de vendas, como você vai ter que trabalhar a sua equipe, como você vai ter que trabalhar o seu produto, enfim, o que você precisa fazer para atingir o seu objetivo. Quais recursos você precisa ter para atingir esse objetivo, né? Quais mudanças você precisa fazer? Enfim, você vai pensar em todos os aspectos para que aquele objetivo seja atingido e você vai montar um plano. Como você vai fazer, com quem você vai fazer, quando você vai fazer, são questões extremamente importantes. Caso o seu planejamento, caso você tenha sido otimista e o mercado não tenha correspondido favoravelmente, né, a sua expectativa, porque é um ano totalmente novo, que a gente realmente não sabe muito o direcionamento dele, não tem problema. Quando você se planeja, você se programa, você também monta um plano de ação para o não. Se não der certo, o que eu vou fazer? Se essa ação não der certo, qual outra ação eu vou tomar?
se o meu plano não está indo bem, se a situação não está sendo favorável ao que eu projetei, que tipo de ação de emergência eu vou tomar numa situação de crise ou de dificuldade financeira. Então, mesmo se as coisas não correrem como você planejou para atingir a sua meta, você consegue sobreviver ao momento desfavorável do mercado. Quando você não se projeta, esse momento desfavorável causa um turbulhão dentro da empresa, causa uma dificuldade e entra aquele desespero econômico, entra aquela crise econômica, porque você não se planejou para esse processo. Então, o meu convite para você, empreendedor, é pare e pense. Pense 2015 e monte e estruture um planejamento. Estar com um olho no presente e um olho no futuro não te deixa ver, mas te deixa antenado e atualizado às situações do mercado. E é muito mais fácil você direcionar a sua empresa para onde você quer chegar se você estiver no controle e estiver na direção. Quando você não está na direção, infelizmente, você fica à mercê, fica à deriva. Então, se os seus resultados no decorrer dos anos não têm sido tão promissores, não têm sido tão bons, pense, será que eu realmente não tenho deixado a minha empresa ser guiada de acordo com o mercado ou ser guiada pela concorrência, enfim, pelo dia a dia? Ou não, eu tenho estado no controle, eu tenho direcionado a minha empresa para onde eu quero chegar. Pense nisso. Se você deseja para 2015 bons resultados, deseja atingir realmente objetivos que você traçou, sem muito inesperado, sem muito imprevisto, pense e planeje 2015. Não é algo difícil, é um pouco trabalhoso, porque você precisa parar e pensar a sua empresa, projetar. Mas é algo extremamente possível para pequeno, médio e grande empreendedor. E é isso que define a sua sobrevivência e o seu desenvolvimento no próximo ano. Então, não seja pego de surpresa por 2015, mas planeje-se e organize-se para que, independente da situação, você esteja preparado para lidar com a crise ou então aproveitar a bonança, aproveitar realmente o que o mercado pode te oferecer. E assim, você vai conseguir desenvolver gradativamente no decorrer dos anos. Então, planeje 2015. Hoje, esse é o meu convite para você, empreendedor. E assim, a gente vai conseguir ter um ano com mais sucesso, com mais desenvolvimento e principalmente com mais resultados para a sua empresa. Planeje 2015. Essa é a chave. Estamos de volta, programa Visão Crítica, aqui pela TV Centro-Oeste, Pontes Lacerda. Ivanildo, uma grande notícia aí que a gente pode passar para a população é de que finalmente, eu acho que ficou confirmado agora aí a construção do novo prédio do Corpo de Bombeiros, né? Sim. É isso? Vai ter uma parceria público-privada aí. Público-privado. Passamos o dia todo na quinta-feira lá na sede da Apoena, que embora esteja no município vizinho, eles entendem, o Jota, que é o nosso amigo, ele entende que ele usa os serviços de saúde, de educação, de tudo daqui. E ele queria, numa contrapartida, ajudar. Ele não pode ajudar em qualquer coisa. Ele pode ajudar a entidade filantrópica, ele pode ajudar o município ou quem vai usar o serviço para prestação de serviço à comunidade. É o caso do Corpo de Bombeiro, que não tem sede, está mal alojado, e ele optou por fazer um prédio moderno, bonito, e doá-lo inteiramente ao Corpo de Bombeiros. Uhum. Isso é muito bom, né? Vai ter a prefeitura, parece que vai doar o imóvel, a área, né? A prefeitura tem o comodato da área. Hoje o detentor documental desse terreno é o Estado. Mas a SAD, o Donizete esteve na sexta-feira em Cuiabá, já adiantou e está autorizado a começar a obra, inclusive. A estrutura, né, para começar a terraplanagem, tudo é ficar por conta da prefeitura. Da prefeitura, né? E o Jota falou que nesse período de chuva, se tiver difícil, ele vai fazer com o equipamento dele, engenheiro dele. Necessário. Ou seja, ele vai entregar o prédio com a chave. Estava conosco o comandante daqui, o capitão, e também o coronel Vicente, que é de Cássio, que é o comandante regional. E nós negociamos com ele, conversamos,
e pedimos que a contrapartida do Estado, do Corpo de Bombeiros, seja equipamentos melhores do que o que nós temos aqui, porque sabidamente eles têm problema de ambulância, e sabidamente o caminhão que eles têm é de muito pequeno porte e não atende às vezes às necessidades da nossa região. Eu acho interessante essa participação da iniciativa privada, principalmente da mineração apoena, né? Mas também eu acho que cada um deve fazer a sua parte, Ivanildo. Eu acho assim, o Corpo de Bombeiros aqui em Pontes Lacerda, com todo respeito, a gente admira muito o trabalho dos soldados, dos praças e dos oficiais aí do Corpo de Bombeiros, mas há uma certa... A gente percebe isso, e eu já falei para o comandante do Corpo de Bombeiros aqui na sede da televisão, há uma certa passividade com relação a essas deficiências do Corpo de Bombeiros. Eu acho que a relevância que o serviço tem, a importância que o serviço tem para Pontes Lacerda, para a população do Brasil inteiro, né, porque são os que primeiro devem chegar, né, na hora de um acidente ou de uma dificuldade e tal, se procura sempre o Corpo de Bombeiros. Né? E aqui a gente vê, eventualmente, como agora está acontecendo, o Corpo de Bombeiros está sem ambulância, foram socorrer agora nesse final de semana, aí, a imprensa viu, a televisão e viu também, buscando vítimas de acidentes em ambulância ou da prefeitura ou também na carroceria de caminhonetes. Né? E a gente não percebe esse mesmo desejo, essa mesma força que os vereadores têm, que o prefeito tem, que a sociedade tem em procurar ajudar. A gente não vê isso no Corpo de Bombeiros. Né? Porque eu acho que a primeira coisa que, quando sentisse dificuldade de alguma coisa, era procurar a imprensa, procurar, né, as pessoas que têm condições de ajudar, para que façam isso, para que busquem alternativa. Né? Há um tempo atrás, ele ficou semanas aí com a ambulância estragada, né? E a imprensa, eu acho, não sei nem se a Câmara de Vereadores foi notificada para isso. Então, o que a gente gostaria é que a própria corporação tivesse, quando sentisse a dificuldade, e a gente sabe que o governo do Estado, né, deixa órfão, muitas vezes, né, uma corporação importante como o Corpo de Bombeiros, deixa sem atenção, mas que busque, né, e que denuncie isso. Né, que denuncie para a população, para a sociedade, o que está acontecendo, para que a gente possa buscar alternativa. Né? Senão a gente só fica sabendo depois o que acontece, né, só fica sabendo que não tem ambulância quando aparece a caminhoneta lá do Corpo de Bombeiro para levar uma vítima, né, num sol escaldante, aí, toda cheia de ferimentos e tal, na carroceria de uma caminhoneta. Eu acho que há falta de empenho da direção do Corpo de Bombeiros. A direção teria, né, o comando do Corpo de Bombeiros teria que estar mais preocupado com isso e colocar de forma prévia ou quando acontecer o problema, comunicar à sociedade sobre isso. Sim, eu acho que o Corpo de Bombeiro é a referência mundial. A gente confia tanto nos bombeiros que eles são chamados de guerreiros, né? Até entre eles, entre o comando, e o comandante os trata assim. Agora, você lembrar do Corpo de Bombeiro que houvera há 3, 4 anos atrás, onde não havia um imobilizador, onde não havia um CAD, onde a ambulância deles era chamada de caça-fantasma, quer dizer, evoluiu muito. Eu acho que com essa nova sede e com a contrapartida que o governo do Estado deve dar, eu acho que nós teremos de fato um Corpo de Bombeiro e condições para esse pessoal trabalhar, porque esse pessoal, eles dão o plantão deles e cumprem a risca, numa condição militar e exigente. E o que eu acho que o comandante, eu sou amigo dele, falarei com ele inclusive, sou amigo do comandante regional, que é o Coronel Vicente, eu acho que as relações do comando daqui com a imprensa é que não tem sido aquela que precisa. Porque, olha, avisa a imprensa faz o trabalho que ele precisa fazer e que às vezes não pode fazer por causa da hierarquia militar que é imposta ao Corpo de Bombeiro. Então eu precisava usar a força da imprensa, a força do prefeito, da Câmara e de todos quantos possam, do sindicato, todos quantos possam ajudar para que nós melhoremos, para que lá na ponta, aquele que precisa ver, não passe por essa condição que você coloca aí com propriedade. Tá certo. Bom, Ivanildo, para a gente concluir, essa semana, na semana passada,
houve uma entrevista do vereador Alex Rodrigues, né, e depois apareceu um vídeo, né, uma entrevista dele tentando colocar o prefeito Donizete Barbosa envolvido aí naquele aluguel de mandato que ele fez, um acordo que ele fez, e realmente ele fez mesmo, né? O Alex Rodrigues fez um acordo com o Guello, tanto que ele pagou e estava pagando algumas parcelas. Eu acho que como estourou todo o negócio quando ele ficou, parece que ele deixou de cumprir o compromisso dele, né? E aí ele se disse, na época, no mês de junho, quando ele fez a denúncia, ele próprio fez a denúncia na Câmara de Vereadores, né? No plenário da Câmara, ele fez a denúncia como se tornando vítima da história, vítima de extorsão, segundo ele, né? Agora, depois que o Guello resolveu renunciar ao mandato para não ser cassado, né? Porque a princípio a tendência era essa, né? O vereador Alex Rodrigues redirecionou a sua metralhadora aí em direção para o lado do prefeito Donizete Barbosa, que a gente de São Consenso não sabe qual é o motivo na história, por que razão, até porque o Donizete não tem nada a ver com o poder legislativo na história, né? E acerto entre os dois vereadores, né? A tendência é que ele está dizendo que o prefeito participou de toda aquela negociação para que o Quirrarinha, quando saiu da Secretaria de Esportes, né? E aí entrou o Guello para que o Alex Rodrigues assumisse a condição de vereador na Câmara aqui em Pontes da Lacerda. Depois de toda essa situação, todo esse imbróglio, a Comissão de Ética já emitiu um relatório, né? Já finalizou, emitiu um relatório dando parecer, né, pela cassação do mandato por falta de decoro parlamentar. Hoje nós ouvimos a declaração do prefeito municipal repudiando essa insinuação do vereador Alex Rodrigues, dizendo que não tem nada a ver com isso, invocou de novo o nome de Deus na história, dizendo que ele não tem nada a ver, né? Como é que mostrou o outro filme? Mostrou que tinha sido editado, né? O que foi mostrado semana passada estava editado, agora ele mostrou a gravação original, a cópia da gravação original, distribuiu para a imprensa, inclusive, já está no Ministério Público, né? Como é que você está vendo isso? Eu sei que você é vereador, você vai ter que votar, né, nessa sessão aí que vai avaliar o relatório da Comissão de Ética, mas deixando de lado isso para não te dar problema lá, para você poder ficar isento, né, na hora de votar. Como é que exatamente você pensa isso? Mas esse envolvimento do vereador, do prefeito Donizete nessa situação, você acha que realmente tem alguma coisa a ver? Qual é o teu sentimento em relação a isso? Primeiro, na minha opinião, isenta de qualquer participação defendendo Alber, a Câmara é um poder independente, poder legislativo independente do Executivo. Nem o prefeito deve imiscuir nas coisas da Câmara, nem a Câmara nas coisas do Executivo. Porque senão tira a relação de independência dos poderes. Agora, essa prática de acertos entre pares de Câmara, de Assembleia Legislativa Estadual e Federal, é uma prática usual, costumeira e até indecente, mas corriqueira no Brasil. Nós temos casos aqui nessa Câmara, eu não era vereador, sou vereador do primeiro mandato, que o vereador afastou e exigia daquele que assumiu o seu lugar todo o pagamento. Todo o pagamento. Tá? Isso posto, por ser uma prática costumeira, tem de deputado do nosso estado, teve de deputado da nossa região que se quis assumir, teve que abrir mão de parte do seu salário para o titular da cadeira, etc, etc. Em nenhum momento eu acredito que o Donizete tenha participado disso. Até porque as relações de amizade entre o ex-vereador Guello e o vereador Quirrarinha Filho eram simplesmente inaceitáveis. A tratativa deles era muito ferrenha, muito dura. Um dia, se não me engano, dia 12 de maio desse ano, houve uma discussão ferrenha no corredor da Câmara, onde se ofendiam mutuamente. Tá? Antes disso, houve uma discussão que vai pagar, não vai pagar, você é isso, você é aquilo outro. E estando na prefeitura, discutiam na antessala, o prefeito, naquela
ingenuidade toda dele, meu Deus me ajuda sempre, e tomara que continue ajudando, falou, vem para o gabinete. Aí é onde desenrolou toda aquela situação. E hoje eu vendo o filme, sem maquiar, sem nada, é um pouco diferente daquele que estava. Tá? E isso, o vereador Alex, sabendo que o Guello iria voltar para a Câmara, e o vereador Alex, nós sabemos que é uma pessoa humilde. Você não é humilde, não tem dinheiro, trabalhava no frigorífico, numa Câmara Fria, ganhava R$1.000 por mês. Falou, pô, eu vou voltar para aquela dureza lá, aqui eu ganho R$6.000. Desenrolou todos esses acontecimentos aí. Agora, eu falei lá num outro canal de televisão e volto a afirmar aqui. E o vereador está indignado porque eu dissera que houve um acordo. Espera aí, gente, se não houve um acordo, por que ele estava com dinheiro para pagar? Se eu não tenho acordo com ninguém, eu não devo dar dinheiro para ninguém. Então, era um acordo mútuo, implícito, que era um complemento do salário da diferença. O secretário ganha menos que o vereador. Então, não, eu vou sair, mas eu quero a diferença. Foi isso que foi divulgado. Todo mundo sabia. Agora, deu no que deu. E agora, foi feito a Câmara, pelo menos até a hora que eu saí de lá, que eu saí e vim para o programa, não tinha sido notificada, mas nós sabemos que foi dado uma liminar ao vereador Quirrarinha, que alegou que na Câmara não fora dado a ele o direito de resposta. Ele deve ter se sentido lesado e buscou no direito o seu direito. Não quer com isso dizer, Vieira, que seja o judiciário imiscuindo na coisa do legislativo, porque o judiciário é quem tem que realmente garantir o direito do cidadão, do ser humano, em todas as instâncias. Se houve uma falha no processo, o Poder Judiciário é que tem realmente dirimir exatamente as isso. dúvidas. A decisão o Poder Judiciário Sim. não vai tomar. Então, está nesse pé o Judiciário, tem 10 dias para manifestação das partes. Tanto o vereador Quirrarinha provar que ele não teve o seu direito assegurado, quanto a comissão de ética e a mesa diretora da Câmara também provar que deu a ele todas as condicionantes de defesa, e eu fui chamado, fui convocado para uma reunião extraordinária. E nessa reunião foi dado para o vereador Alex o direito de se defender. Né? Uma reunião extraordinária. Ele preferiu ficar calado, porque ele não estava naquele momento acompanhando do seu competente advogado. Talvez aí, nesse exato momento, tenha sido onde ele chamou a busca do seu direito pleno de defesa. Então, está no judiciário, vamos aguardar, e eu prefiro, em nenhum momento, e nenhum vereador pode antecipar a priori e de antemão o seu voto, sob pena de não poder votar na eleição, porque já apregoou o seu ir para cá ou para lá na situação. Exatamente. Agora, o que me deixa assim, ainda com uma certa dúvida com relação a essas declarações do vereador Alex Rodrigues, é o seguinte: quando ele fez a denúncia no plenário da Câmara, e a Câmara tem a fita lá para isso, para comprovar, ele garantiu de que o prefeito Donizete não tinha nada a ver com aquilo lá. Né? Porque na fita original foi citado o nome, na fita da denúncia que ele gravou, o Guello citou e ele também citou o nome do prefeito Donizete. Né? E ele foi enfático dizendo que o prefeito não tinha nada a ver, que a culpa era só com relação ao Guello. Aí o Guello sai, né? E deixa ele livre nessa hora. Agora a Câmara recebe uma denúncia, né? Dizendo que ele cometeu falta de decoro lá, uma denúncia, né, de um eleitor lá, né, que originou todo esse processo. Aí agora ele direciona a sua metralhadora dizendo, o culpado disso aqui totalmente o culpado é o prefeito Donizete Barbosa. Eu acho que ele está misturando muitas coisas, né, olhando de fora na história, e a gente precisa saber assim, em que hora que ele não está falando a verdade? Né? Em que hora? Atrás, quando ele quis só culpar o Guello, para que o Guello saísse do mandato, para ele assumir de vez o mandato e receber o salário dele todo mês, né? Ou agora, quando ele está
perdendo o mandato dele, e aí ele se socorre ou tenta envolver o prefeito Donizete nesse imbróglio todo na história. Então, não está dando para entender, está faltando um pouquinho de coerência, até porque ele se julga inocente, se julga vítima na história. Quando de vítima se sabe que não tem nada, porque ele foi beneficiado. Ele produziu as provas, inclusive. Ele produziu as próprias provas e ele foi beneficiado, ele está recebendo salário. Inclusive agora, nesse período todo aqui, que não está sendo citado nem nada, até a decisão final, se ele vai ser cassado ou não, ele está com o salário dele garantido. Então ele está sendo beneficiado disso. Até porque ele não sabe se vai ser cassado. Então, exato. Porque ele tem um parecer de uma comissão que pode ser seguida pelos pares da casa ou não. Entendeu? Não. Então ele já está se condenando. Ele está se prevendo porque ele acha que vai ser cassado, é isso? Tá. Alegou-se para o presidente, eu ouvi isso hoje do Holmes, que é diligente, que é um cara sério, que quando ele foi notificado faltavam 2 páginas. Só que a Câmara é organizada pelo seu corpo técnico e tem orientação jurídica. Ele tem um termo de assinatura que ele recebeu. Entendeu? Então, eu acho que como você diz que ele direciona uma metralhadora, eu acho que a gente não pode entrar naquela situação de quanto pior, melhor. E também se aprontar um de muitas variantes, porque não adianta, a verdade é uma só. Você pode achar atalhos, mas você vai cair sempre na verdade. E a verdade vai virar à tona. Não vem dia 4, que era a convocação, virá o dia que a justiça liberar. É isso que a gente tem que ver. E o que eu espero que isso não denigre ainda mais a situação da Câmara. Primeiro, eu fui citado, o vereador Ebim foi citado sem a gente saber. Segundo, eu tive um procedimento que foi arquivado e que não dá para parametrizar com essa situação, que era uma situação totalmente diferente. Eu não fico nem um pouco constrangido em afirmar que aquilo deu um desgaste para a Câmara, como deu para mim, como deu para minha família, como também houve uma inversão total de valores e que eu respeito. Arquivou-se, acabou tal. Até porque, Vieira, o plenário da Câmara é soberano. É tão soberano que você pega as contas de um prefeito que vem com um parecer contrário à aprovação, e se a Câmara votar a favor, acabou. E se vir a favor e a Câmara votar contra, acabou. Então, o que aconteceu lá é que a Câmara acatou um parecer. Agora, quem vai votar está na cabeça de cada um. Eu sei em quem eu vou votar e tem mais uma. É feito, talvez a comunidade não sabe, Vieira, é convocada uma reunião específica para isso, que vai começar às 8 horas da manhã. O advogado da Câmara tem 2 horas, o advogado de defesa tem 2 horas, o advogado tem 1 hora de réplica, o advogado do acusado tem mais 1 hora de réplica, e assim vai, até exaurir todas as condições para que nós possamos votar nos autos. Outra coisa, Vieira, eu não posso votar contra ou a favor do Quirrarinha porque eu gosto ou não gosto dele. Eu tenho que me ater aos autos. Porque se eu votar diferentemente dos autos, eu estou dando caráter personalíssimo à situação. É isso que a gente tem que saber. E graças a Deus eu sou uma pessoa lúcida, bem situada em tempo e espaço e sei ouvir primeiro o que está nos autos. E votar nos autos, e não em fatos de achismo ou de outras coisas. Tá certo. Bom, isso, a tendência natural é de que gere algum desgaste político aí, né? E que eu não sei se ele fez isso de forma voluntária ou não, premeditada ou não, quanto o prefeito, né? Mas o prefeito vai ter que trabalhar com isso agora, mostrar realmente que não tem nada a ver, como tentou demonstrar hoje na declaração que deu à imprensa e que a gente tem que acreditar. Né? Eu não sei o teor, mas ele jura inocência, então, eu estive com ele e tal. Hoje ele queria falar comigo e eu precisava noticiá-lo, porque ele me incumbiu de acompanhar isso, porque ele estava a Cuiabá fazendo a parte que cabia a ele, que era a liberação do terreno. Eu fui noticiá-lo de tudo aquilo que houver, como transcorreu a reunião. Aí ele me falou, não, eu dei uma entrevista hoje, assim, quis me mostrar a fita original que eu tenho. Eu falei, não, eu não quero ver, porque eu não quero ter opinião pré-estabelecida. É uma questão de lógica, porque se forem votar contra a minha pessoa, eu não quero que premeditadamente eu já seja condenado.
Assim como não quero fazer por Querrarinha. Eu não quero sair daqui falando, eu vou votar nele contra, ou vou votar nele a favor por ser a favor. Entendeu? Eu vou me ater aos autos, e não mais que isso. Tá certo. Bom, só uma informação, então, aqui é que se o vereador for cassado, se for cassado, né, tem as duas condições aí, alternativas, né, vai ser acho que o único caso em Mato Grosso onde pai e filho vão ser cassados por falta de decoro parlamentar. Na mesma Câmara, num espaço de 4 anos, você nunca viu falar na história da humanidade. Eu acho que não é só aqui, não. Né? É algo assim que... Puxa vida. É por isso que eu costumo dizer, Vieira, se um dia aparecer um homem grávido, será em Ponce Lacerda. Que aqui sempre acontece o inusitado e o ineditismo acontece aqui. Exatamente. Bom, obrigado Ivanildo, obrigado a todos vocês que ficaram conosco até esse momento. A gente volta na semana que vem, esperando aí discutir outros assuntos de relevância aqui para o nosso município. Obrigado a todos e a todos nós. Uma bela semana.